agradecendo, celebre. Levanta a sua mão e diga: Senhor, obrigado pela obra da cruz. Sem ela a gente não teria vida, Pai. Obrigado pela obra da cruz. Sem ela nós não teríamos cura. Sem ela nós não teríamos perdão. Sem ela nós não teríamos reconciliação. Senhor, obrigado pela obra da cruz. O Senhor fez o que qualquer um de nós não poderíamos fazer. O Senhor nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida. Obrigado pela obra da cruz, Pai. Porque diante de tudo que estava perdido, o Senhor trouxe de volta a comunhão, a intimidade. Tudo que só um sangue poderia trazer, Pai, o Senhor trouxe. Esse sangue foi vertido sobre a nossa vida, nos selando para toda a eternidade. Apesar do túmulo estar vazio, a nossa vida está cheia. O Senhor resolveu reinar em nós. O túmulo está vazio, sim, Senhor, mas o trono está ocupado. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor realiza. Ah, Espírito Santo, traz a nós a mesma presença que aquelas mulheres tiveram ali. A visitação do seu anjo trazendo as boas novas. A mesma presença que tomou aquele lugar, porque o Senhor, ó Pai, já tinha ido para o Pai. O Senhor, meu Pai, mandou chamar aquele que achou que nunca mais ia ter a mesma vida. Mas o Senhor tinha declarado uma palavra muito antes de quem Ele era. Assim como o Senhor fez com Pedro, faz conosco. Que diante, meu Pai, dos desafios, diante, Senhor, das falhas, aquilo que o Senhor já declarou sobre nós seja o suficiente. Porque quando houver o acusador, venha o mensageiro, nos lembrando de que tudo foi consumado. Uma obra foi realizada naquela cruz de uma vez por todas. E hoje nós vamos fazer memória dela. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Bendiga o Senhor, igreja, agradeça ao Senhor. Esse é um domingo de Páscoa, agradeça ao Senhor. Esse é um domingo de gratidão. Esse é um domingo onde o Senhor tirou as trevas e estabeleceu a luz. Tirou um povo do silêncio, da solidão, para estar com ela todos os dias até a consumação do século. Senhor, somos gratos ao Senhor nesta manhã. Nada se compara, Pai, nada se compara com aquilo que o Senhor fez por nós. Que cada coração aqui seja cheio da sua bondade, do teu amor, da tua luz, as suas promessas. Que cada coração aqui viva de novo a sua história, sabendo que o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir este Deus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor.
Te adoramos. Te adoramos, Pai, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Seja glorificado e engrandecido aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Vamos se assentar. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2. Oh, Espírito Santo. 1 Pedro 2, 22. Você que está em casa, celebre conosco. Nelsinho, seja bem-vindo na ajuda. Aceitamos todas. Deus te abençoe. 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O apóstolo Pedro, ele começa a relatar toda a verdade que um dia ele tinha ouvido. Aquele que disse que entregaria a sua vida, em fração de segundo, nega o seu mestre. Aquele que tem um choro amargo, numa noite fria, escura, onde se depara com o olhar de Jesus fixo sobre ele. Acredito eu, que no seu subconsciente estava: eu te avisei. Esse mesmo, agora vai escrever uma carta, e ele vai começar a dizer quem ele era e o que ele fez. Por que eu estou te falando isso? Porque quanto mais os anos passam, a fé vai indo embora e os questionamentos começam a entrar. Será que não é mais uma história? Como tantas histórias que nós ouvimos, de tantos feitos que homens vieram sobre a terra. Nós temos pessoas que enxergam Jesus como mestre. Nós temos pessoas que enxergam Jesus como profeta. Mas não são todos que enxergam Ele como Senhor, Filho do Deus vivo. O Senhor olha para Pedro, quando Pedro diz quem Ele é, e o Senhor olha para ele falando assim: Pedro, quem te revelou isso foi o próprio Espírito. Porque se Ele não te revelasse, você não iria acreditar e confessar. Toda a nossa confissão, igreja, vem pela fé, e essa fé não pode morrer. Essa fé tem que ser ativada todos os dias, todos os dias. Você vai encontrar pessoas que trabalham com você, que estão na sua família,
que vão enxergar Jesus como alguém que fez bondade, mas não vão enxergar Ele como Senhor. E nesta manhã, Ele vem neste lugar, assim como veio para aquelas mulheres falando: ei, eu não sou alguém que vim e fiz bondade, eu não sou alguém que vim e fiz milagres, eu não sou aquele que simplesmente curei o cego, eu não sou aquele que curou um paralítico, eu não sou somente este homem, eu sou aquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou. Eu sou aquele que qualquer profeta e mestre pode confirmar que todas as coisas se encaixavam numa única pessoa. E hoje, se você está aqui nessa manhã, eu quero te apresentar o Jesus que é Senhor. E esse Jesus que é Senhor deu a sua própria vida, sendo insultado, sendo inocente, como vimos ontem. Onde um inocente pega a causa de um condenado e deixa esse condenado ileso, justificado, sem acusação. Só que eu quero que você hoje tenha na sua mente que não foi só uma acusação ou uma condenação. O Senhor faz isso por nós todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser consumido. E esse Senhor que governa agora sobre a nossa vida trouxe uma confirmação de uma verdade. Eu quero que você vá para Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 1. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Que dia é esse? Num domingo. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do seu Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. Imagino eu, se fez com ele, vai fazer comigo, né? Fulminada. Se ele já não está aqui, sou eu a próxima. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com ela. Você viu que a notícia já se espalhou, né? Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam o quê? Tem mais mulher louca aqui? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. E abaixando-se, viu as faixas de linho
e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Já comigo, uma manhã diferente. Você tem certeza que você vai para um lugar toda programada a realizar alguma coisa? Você chega nesse lugar e você é surpreendida. Você chega lá, não vê o corpo. De repente, homens de branco aparecem naquele lugar com uma luz tão forte que elas colocam o seu rosto em terra. Por isso que eu disse, eu imagino que elas se viram. Se já aconteceu com ele, agora vai acontecer com a gente. Aqueles homens então trazem uma boa notícia. Por quê? Porque essa foi a pergunta. Por quê? Vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive. Para aquele mensageiro isso era tão claro. Para aquele mensageiro aquilo era tão óbvio. Mas aquelas mulheres estavam ali na sua vida, no seu pensamento, na sua forma de viver, tão fechada, que elas não se lembraram das palavras que ele tinha dito. Porque se tivessem lembrado, elas nem especiaria tinham levado. Querido, isso tudo está na palavra para mostrar que apesar de conhecer o Senhor, nós vamos ter uma caminhada sem entender muita coisa. É só comigo ou tem mais gente aqui? A gente vai andando, as coisas vão acontecendo na nossa vida e você fala, mas na verdade Deus já te falou uma palavra, Deus já te deu uma promessa, Ele está falando exatamente o que Ele já colocou sobre o seu coração. E na hora que você está vivendo, você é como cair a ficha. Caiu a ficha de tudo aquilo que Ele tinha falado. E o Senhor me falava, essa manhã é uma manhã de renovar as promessas. Essa manhã é a manhã de você lembrar do que eu já falei sobre a sua vida. Você vai caminhar sem entender muita coisa, mas mesmo sem entendendo, continua caminhando, porque o fim vai ser a confirmação de uma verdade. Qual é a promessa que você lembra ainda do Senhor? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Essas mulheres foram entristecidas, essas mulheres foram chorando para lá. Jesus era, amados, você imagina quantas coisas essas mulheres viveram. Eu imagino Maria, irmã de Lázaro. Eu imagino essa mulher, pela gratidão que ela tinha tido, o irmão que sustentava a casa. A história vai dizer que Lázaro era rico, alguém que sustentava uma família. Imagina tendo o irmão de volta. A gratidão que existia na vida dessa mulher. Gente, Maria Madalena, onde espíritos malignos foram expulsos daquela mulher. Alguém que era conhecida por motivo de vergonha, agora entrava na história anunciando a verdade de Cristo. Quantas mulheres, queridos, não estavam ali envolvidas com aquela história. E eu fico apaixonada quando o Senhor, Ele cria esse novo tempo, Ele cria essa nova história. Porque o natural era um homem ser portador dessas boas novas, tanto que elas falam e os homens nem acreditam. Para você ver como que uma palavra de uma mulher era colocada naquela época. A gente está falando de um tempo onde mulheres não tinham voz. A gente está falando de um tempo onde mulher não tinha vez. E de repente o Senhor traz as mulheres para trabalharem para Ele. O Senhor traz as mulheres para o ministério. O Senhor começa a trazer essa unidade, falando, eu quero usar todos. Eu vou potencializar aquilo que o Senhor tem na terra. Amado, foi exatamente isso que Ele trouxe. Se antes tinha uma pessoa que recebia crédito, agora são todos que recebem crédito. Por quê? Porque não são mais vocês, é o meu Espírito que habita em vocês. Ele enche aquela mulher
lugar de uma boa notícia. Ele não está lá, ele ressuscitou. Pedro, não acreditando, corre para o sepulcro. Quando ele chega lá, ele só encontra um pano de linho que José de Arimateia veste, dobrado, organizado. Você imagina? E talvez você fale, pastora, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, querido. Porque a história que ia ser contada agora, a história que ia se instalar naquele lugar, era de que tinham roubado o corpo de Jesus. Por que esse tecido tem tanta importância, querido? Porque ninguém vai roubar um corpo e vai ter o trabalho de dobrar e deixar no túmulo. Você imagina, querido, naquela época, continuar pregando a verdade, e eu continuo dizendo, se você está aí em casa, se você está aqui falando, será que toda essa história é verdade? Eu quero te dizer, quem vai te convencer dessa história é o Espírito Santo. Naquela época, diante desses homens loucos, diante da loucura dessas mulheres, de que Jesus ressuscitou, ou seja, ele não estava ali, não acharam o seu corpo, pode procurar, não vão achar, mas naquele lugar, tinha um lençol dobrado, como que alguém que roubou um corpo, ia ter o trabalho de dobrá-lo. Mas para eles que conheciam uma tradição judaica, era muito mais do que só lembrar da história de Jesus, dizendo que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Para eles que conheciam a história de alguém entrando na sua casa, almoçando, jantando sobre a sua mesa, onde estava ali um guardanapo, para você limpar a sua boca, agradecer e ir embora. E a tradição conta que quando alguém dobrava esse guardanapo e colocava sobre a mesa, significava, eu estou indo, mas eu vou voltar. Um Deus que nos chama para caminhar pela fé, um Deus que nos chama para caminhar, querido, não daquilo que os olhos podem ver, mas daquilo que o nosso espírito pode comprovar. Olha quanto zelo, para que deixar um pano dobrado, gente? Eu fui, mas eu vou voltar. Eu estou deixando uma confirmação sobre vocês. Você acredita, querido, que alguém que vai colocar sua vida em risco, alguém que vai ser pendurado num madeiro como seu Senhor, alguém que vai morrer ao poder da espada, alguém que vai morrer queimado numa fogueira? Você acha que alguém que não tenha certeza de uma verdade, de quem ele foi, do que ele fez e quem ele é, vai colocar a sua vida em risco? Homens e mulheres viram aquela verdade, são testemunhas de quem foi este homem na terra, e agora eu e você somos testemunhas de quem ele é e o que ele fará. Que a nossa fé a cada dia aumente e que isso se espalhe de geração em geração. Que a nossa fé, querido, a cada dia aumente ao ponto da gente começar todas as manhãs anunciando alguma coisa que Deus fez. Que a nossa fé cresça, querido, ao ponto da gente chegar em lugares e as pessoas entenderem que existe algo muito maior e muito melhor, que se chama Jesus Cristo. Somos nós que vamos trazer vida diante
de uma sociedade que está morta. Então ele chega para aquelas mulheres falando assim: por que vocês estão buscando dentre os mortos? Por que vocês estão buscando dentre os mortos? Ou seja, você está comparando ele como qualquer um? Você está comparando ele como uma pessoa comum? Ele morreu como qualquer um, mas ele ressuscitou como nenhum. Nenhum outro ressuscitou, e é por isso que eu quero pregar hoje essa fé viva, essa fé operante, que pulse no seu coração, assim como os discípulos andando a caminho de Emaús, onde começa a ter ali o seu diálogo, alguém caminhando junto, eles contando a história, e de repente chega um outro falando: de quem que vocês estão falando? E a palavra vai dizer que só quando eles sentam à mesa, os olhos se abrem. E eles reconhecem que era Jesus. Quando a gente se sentar à mesa hoje, querido, eu acredito que olhos vão se abrir. A ficha vai cair, o entendimento vai se abrir, porque quem senta à mesa está confirmando comunhão, quem senta à mesa está confirmando intimidade, quem senta à mesa desfruta do que ela tem. E eu quero caminhar por fim com você, aí em Lucas capítulo de número 22. Versículo de número 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus sabia o que esperava, mas ele tinha um desejo ardente de comer aquela Páscoa antes de passar pelo sofrimento. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus deixa bem claro que aquilo que ele quer deixar por último, mais importante, aquilo que marca alguém. A Danusa, como cerimonialista, sempre disse isso. Ela fala: o que fica por fim é o que fica gravado. Jesus, querido, conhecendo todo o seu povo, conhecendo seus discípulos, ele podia ter falado assim: fala comigo, pensa comigo, gente. Jesus não podia ter falado assim: olha, preparem uma festa e chamem quantas pessoas forem possíveis. Chama a multidão que eu fiz milagre. Nós vamos relembrar o que eu fiz.
Jesus não podia ter falado assim: olha, chama todo mundo que eu curei nesse lugar, todos aqueles que foram libertos de demônio, chama a multidão, vamos fazer uma grande festa, afinal eu estou partindo, e eu quero que o maior número de pessoas ouçam o que eu vou falar. Porque o que eu te pergunto é, se você soubesse que você ia partir no dia seguinte, o que você faria? Uma reunião íntima ou uma festa com toda a família? Pergunta para quem está do seu lado. Se você soubesse que amanhã era a sua partida, você faria uma reunião com 12 ou com 100? Todo mundo estava acostumado com festas em Jerusalém. Agora o Senhor quer implantar uma nova mentalidade. O meu relacionamento não está diante de todos. O meu relacionamento é quando você fecha o quarto, fecha a porta e se coloca só eu e você. O Senhor queria mudar uma mentalidade e Ele queria dizer, e Ele continua dizendo para mim e para você: os últimos instantes da minha vida não foi para celebrar quantas curas eu fiz. Os últimos momentos da minha vida não foi para que as pessoas reconhecessem o favor que elas receberam. Os últimos momentos da minha vida foi com pessoas que iriam continuar a fazer o que eu fiz. O Senhor prepara uma ceia, senta com os seus, traz eles para a mesa e fala para eles: façam memória de mim. Sabe o que é fazer memória, querido? Lembrar repetidamente o que aconteceu antes. O Senhor sabia que esses homens, apesar de falhos, não deixariam. O Senhor sabia que apesar dos desafios, eles iriam até o fim. E eu quero hoje declarar na sua vida: Deus está te chamando para a mesa. Apesar de você não entender muita coisa na sua caminhada, apesar de você não se sentir completo, e não vamos nos sentir, apesar de ter muita coisa ainda para resolver, Ele está falando: eu estou chamando para a mesa, para confirmar que você vai até o fim. Eu estou te chamando para a mesa, porque eu sei que você não vai me abandonar. Eu estou te chamando para a mesa, porque você vai ter vida e vida abundante. Eu estou te chamando para a mesa, porque você vai comer do meu corpo, vai beber do meu sangue. Eu estou te chamando para a mesa, porque a partir de você, outros serão alcançados também. Oh, recanta lalabaga, shuricanta lalabaga, xarecanta lalabas. Ele sabia que iam ter homens naquele lugar que iam repetir o que eles estavam fazendo ali. Deus continua falando comigo e com você. E amados, isso parece uma coisa tão distante de nós, mas não é. Já existem comunidades cristãs que aboliram a ceia. Um povo que conhece o Senhor, que já não mais celebra. Por quê? Porque eles dizem que Jesus estava no tempo da transição, e que a ceia é um símbolo, e que não é necessário mais isso. Mas eu te pergunto, se aquilo foi passado de geração em geração, e quando o apóstolo Paulo está ensinando uma igreja, ele repetidamente fala a mesma coisa. Isso foi destituído quando, igreja? São coisas que vão entrando, e a gente não vai percebendo. Coisas que o Senhor deixou como arma espiritual, e a gente vai abrindo mão dela. Abre mão do jejum, porque o noivo está na casa. Você sabe que existe isso, né?
Pessoas que não acreditam mais no poder do jejum. Por quê? Porque o Senhor disse que quando o noivo está na festa, não se tem jejum. Então logo, se nós estamos com Cristo, a gente vai tirando o poder do jejum. A gente vai tirando o poder da oração. Eu confio tanto naquilo que Deus faz, que eu nem oro mais. Eu só vivo um dia de cada vez, querendo saber o que Ele vai fazer. Oração é relacionamento. Só que a gente vai deixando. A gente vai deixando de orar. A gente vai deixando de ter a ceia como algo precioso. A gente vai deixando de ter o jejum como arma espiritual. A gente vai deixando o poder da adoração. A gente vai deixando, e cada dia pessoas vão deixando coisas. E eu vejo que o último instante de Jesus não foi sobre deixar, foi sobre trazer. Eu estou trazendo a vocês um novo mandamento. Eu estou trazendo a vocês um novo sentido de vida. Eu estou fazendo com vocês um novo contrato. Não mais um contrato passageiro, mas agora um contrato eterno. Então, queridos, nessa sequência que nós tivemos de sexta, sábado e domingo, o Senhor falava comigo. No primeiro dia vocês entenderam que eu chamei vocês para um serviço. Assim como eu fiz, faça vocês também. Olha para quem está do seu lado e fala: deixa eu lavar os seus pés. Trazer à sua vida o que você precisa. E eu posso dar. Na mesa, nas últimas instruções, o Senhor deixou a marca do serviço. O serviço enobrece. O serviço glorifica o Pai. Aquilo que você tem vai alcançar outras pessoas. Tivemos ontem aqui neste lugar, e mesmo você que não esteve, entenda isso. No segundo dia o Senhor nos falava sobre uma justiça. Não uma justiça própria, mas uma justiça divina. Onde Ele não veio confirmar na nossa vida o que a gente tem, mas Ele veio trazer na nossa vida o que a gente não tem. Estávamos condenados, mas alguém fez justiça e falou: estou entregando ela para você. Merecíamos a morte, mas Ele falou: eu estou entregando a vida. Cultive a justiça. Cultive a misericórdia. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde se o nosso coração não for renovado, diante das tragédias que nós vimos numa TV, num rádio, nós somos os primeiros a falar: mata. Sim ou não? Você deixa seu filho na escola, vai buscar, seu filho está morto. O que você quer? Mata esse miserável. Mas todas as vezes que isso é instalado na nossa vida, a gente está buscando uma justiça própria. E o Senhor então chama um novo povo, uma nova mentalidade, onde pessoas ficam enlouquecidas quando um pai, dizendo, professar a sua fé cristã, diz que perdoava quem fez isso. Ainda há 7.000 que não se dobraram, gente. Mas isso é a renovação diária. Então o Senhor nos chama não a trabalhar por uma justiça própria, mas por uma justiça divina. E hoje, querido, nós vamos celebrar essa ceia fazendo memória. Fazer repetidamente o que já foi feito antes. O Senhor chama aqueles homens então não para contar milagres. O Senhor chama aqueles homens não para falar sobre a cura. O Senhor chama aqueles homens não para ficar naquele momento saudosista, sabe? Por isso que eu te perguntei, se você soubesse que você ia morrer no dia seguinte, o que você faria? Porque eu imagino que a gente ia fazer uma roda, e
e começar a falar tudo o que a gente tinha passado junto, sim ou não? E o Senhor não reúne os seus para falar o que passou. O Senhor reúne os seus para falar o que vai vir. É essa nova mentalidade de falar sobre futuro e não sobre passado. Ele veio mesmo, querido, para confrontar tudo aquilo que era humano e mostrando uma realidade do céu. Eu não estou aqui com vocês para celebrar o que eu fiz. Eu estou aqui com vocês para celebrar o que vocês vão fazer. Eu estou aqui, deixando para vocês. Eu estou indo e vou esperar vocês. Sem fazer isso aqui novamente. Só para esperar vocês chegarem. Gente, que amor é esse? Você entende quando a palavra fala que ele estava ansioso para fazer aquilo? Porque ele sabia que ele estava abrindo mão de algo que ele só vai fazer novamente quando eu e você chegarmos lá. É nessa hora, querido, que nós precisamos trazer ao nosso coração e nos perguntarmos: se ele, sendo perfeito, abre mão de algo para nos esperar, por que a gente não pode abrir mão de algo para esperar ele? E a palavra então vai dizer que ele estabeleceu um novo pacto sobre os seus. E essa mensagem seria a celebração da sua morte, que se tornou em vida. Eu quero que você fique de pé onde você está. E você leia comigo 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Este cálice é a... Então pode tirar os rituais, pode tirar tudo aquilo que vocês estavam fazendo no templo, pode tirar tudo isso. Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se. É o próximo? É o vizinho? E então? Existe alguma proibição? E então? O que o diabo quer tirar nesses dias, querido, é a comunhão da mesa. A religião trouxe uma separação, enquanto o nome dela era religar. A religião começou a falar para nós: você não pode, você não pode, você não pode. Enquanto todo o tempo nós vemos Jesus ensinando: então faça, então faça, então faça. A religião vem para nós, colocando sobre mim e você: cuidado, não toque. O Marcos fazia parte de uma denominação na sua infância, onde ele dizia que para alguém tirar o púlpito do lugar que era santo, tinha que ter um motivo muito sério. Porque o púlpito era santo. Numa reverência, querido, isso é muito bonito. Numa religiosidade, isso é uma escravidão. Deu para entender?
Quando o Senhor traz a mesa, Ele traz a mesa e nessa preparação Ele fala sobre o cordeiro que estaria nela. Ele fala sobre as ervas amargas que estariam nela. E Ele traz o pão que estaria nela. Essa era a composição da mesa: o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. O último dia naquela mesa com os seus discípulos foi exatamente com esses elementos. Mas ali Ele estava trazendo uma grande mensagem. Porque ao partir o cordeiro, Ele estava deixando ali, dizendo: uma nova aliança virá sobre este lugar. Eu, como cordeiro, estou aqui. Ele é o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Mas antes a Páscoa era celebrado com um animal, um cordeiro, representando a vida. Hoje, nós temos o cordeiro na nossa vida. Naquela mesa, querido, assim como foi instituído no passado, havia o pão sem fermento, que significava santificação. Fermento é sinônimo de pecado. Mas Ele está ali naquele momento, falando do seu corpo. E Ele está trazendo esse novo ensinamento. Todas as vezes que você comer deste pão, você vai se lembrar do que eu fiz, de quem eu sou e do que eu vou fazer. E as ervas amargas estava ali para falar do seu sofrimento, da sua aflição. E Jesus também usou ela na mesa. E eu quero dizer isso a você: as aflições da nossa vida não nos afastam, as aflições da nossa vida nos aproximam. A palavra diz que Ele, antes de passar por sofrimento, o que Ele fez? Desejou estar na mesa. Posso profetizar na sua vida? Você vai ter sofrimento, mas você está revestido para passar por ela. Eu e você vamos ter momentos de aflição, mas sabe o que vai ter? Preparação para passar por ela. O Senhor chamou os seus discípulos, aqueles que continuariam a sua missão, e deixou sobre eles poder suficiente para passar por momentos de apedrejamento, para receber todos os chicotes, para serem expulsos de uma cidade. Nenhum deles desistiu. Olha para quem está do seu lado e fala: se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu para ir até o fim. Você pode aplaudir o Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus te escolheu para ir até o fim. Eu não sei o que você vai passar, eu não sei o que você vai viver, mas eu quero te dizer que o Cordeiro continua dando a vida, que a santificação continua sobre nós, e que todo momento de aflição já é garantido. O Pai está com vocês todos os dias. Levanta a sua mão. Ore canta balabaia, shuri canta balabaia, xere canta balabás. Senhor, hoje é dia de fazer memória contigo. Hoje é dia de lembrar dos teus feitos. Hoje é dia de lembrar da sua vitória. Hoje é dia, meu Pai, de estar à sua mesa. Sim, Senhor. O Senhor separa 12 homens para instituir relacionamento. O Senhor separa 12 homens para instituir intimidade. O Senhor separa 12 homens e tinha certeza que só um se perderia, o filho da perdição. A história se confirma, meu Pai, e nós sabemos que todos os outros foram até o fim.
colocando a sua própria vida para que o seu nome fosse glorificado. Tudo que aqueles homens passavam glorificava ao Senhor. Eu quero declarar, ó Pai, que tudo que nós passamos vai glorificar o seu nome. Todo momento de renúncia, todo momento, meu Pai, de aflição, todo momento de dor, todo momento de enfermidade, todo momento de luto, vai glorificar o teu nome. Todo momento difícil vai glorificar o teu nome. O Senhor nos chamou para irmos até o fim, Pai, e até o fim nós vamos. Senhor, hoje, meu Pai, nós vamos estar à mesa em família. Nós vamos, Senhor, partilhar do pão. Nós vamos, Senhor, compartilhar o cálice. Nós vamos hoje, meu Pai, nos reunir aqui neste lugar para celebrar aquilo que o Senhor deixou momentos antes da sua partida. Façam isso até que eu venha. Essa é a nossa alegria aqui hoje, Pai. De saber que fomos chamados para continuar a sua história. Nós não vamos abrir mão de tudo aquilo que o Senhor deixou. E seremos aqueles que vamos embutir em outro. Dá a mão para quem está à sua direita e à sua esquerda. O Senhor hoje vem aqui neste lugar selar cada casa, selar cada família. O Senhor vem aqui neste lugar para que possamos lembrar de uma manhã de domingo, de algo improvável, de um lençol dobrado, de um túmulo vazio, do Senhor atravessando parede. O Senhor vem nesta manhã colocar no meu e no teu coração quem Ele é e o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer. O Senhor vem nessa manhã colocando a paz sobre o seu coração. Perdoados são os teus pecados. O que é mais fácil dizer a um paralítico: levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados? Eu venho dizer a você que Ele pode fazer os dois. Ele pode perdoar o pecado e Ele pode levantar o paralítico. Para Ele não tem o que é mais fácil ou mais difícil. Ele pode todas as coisas. Eu não sei se você precisa de algo físico, eu não sei se você precisa de algo espiritual, mas eu quero te dizer que Ele está aqui para realizar todas as coisas. Seja você que precisa de uma cura, Ele vive e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Seja você que precisa de um perdão, Ele vive e Ele levou as nossas iniquidades. O Senhor está aqui nesta manhã. Enquanto você dá a mão para o seu irmão, você hoje sela o corpo de Cristo. Um corpo não pode andar sem cabeça, e uma cabeça não pode andar sem um corpo. Ele é o cabeça da igreja. A igreja não pode andar sem Cristo, e Cristo não pode andar sem a igreja. Você é a escolha de Deus, a sua casa é a escolha de Deus. Ele te escolheu. Ele te escolheu para dar vida e vida abundante. Ele te escolheu para desfazer as obras do inferno. Ele te escolheu para ir até o fim. Ele te escolheu para te amar incondicionalmente. Ele te escolheu. Ore cantava labaia, shuri cantava labaia, xere cantava labaia.
manifesta os teus dons, Pai. Usa esse corpo, Deus. Em Ti encontramos vida. Em Ti encontramos paz. Em Ti encontramos respostas. Em Ti encontramos liberdade. Em Ti encontramos todas as coisas. Recebe a nossa vida, Pai, como instrumento vivo nas Tuas mãos. Recebe a nossa vida, meu Pai, para que o Senhor faça o que é necessário. Recebe a nossa vida, Pai. As nossas mãos levantadas, nós Te bendizemos. Levanta as Tuas mãos. Obrigado, Jesus, por esse domingo de Páscoa. A passagem da morte para a vida, da dúvida para a certeza, das trevas para a luz, da terra para o céu. Obrigado, Jesus. Aplaude Deus. Toda a liderança viesse aqui nesse tablado e que o ministério de louvor já se preparasse esse momento de festa, de celebração. Os auxiliares, pastores, traga sua família aqui. Eu quero que você que está aqui com a sua família se reúna agora. Talvez você está aqui sozinho, eu quero que você se reúna com alguém que está do seu lado. Deus nos chamou para partilhar do pão. Deus nos chamou, igreja, para sermos um com Ele. Ele não fez dos seus últimos momentos uma lembrança do que Ele tinha feito, mas Ele fez dos seus últimos momentos o que ainda iriam fazer. Essa é a eternidade. Ele não está preocupado com aquilo que já foi. Ele já está pensando na próxima coisa que virá. É esse Deus. É esse Deus. É esse Deus. Junte-se aí. Nós vamos consagrar o pão, nós vamos consagrar o cálice.